Programa livre para todos os públicos. Boa tarde, muito boa tarde para você que está em casa e agora vai acompanhar aqui de pertinho, aqui juntinho comigo, o nosso Tarde Livre de hoje, desta quinta-feira. Tem muita matéria especial para você que está curtindo o nosso programa. Vamos falar sobre a auto-hipnose e também sobre a hipnose. E o que você acha dessa técnica? De que forma essa técnica está sendo utilizada nos consultórios médicos? Você sabia que tem dentistas utilizando e vários outros profissionais, né? O pessoal arrancando o dente aí sem sentir dor nenhuma. Tudo isso já já. Infertilidade masculina. Os homens são responsáveis por 40% dos casos de infertilidade. Muitas vezes eles colocam a culpa na mulher, acham que o problema pode não estar neles. Então, olhem só, fiquem de olho nessa entrevista daqui a pouco, aqui no nosso Tarde Livre, e fique bem informado. Tem também a autodrenagem. O que é isso? Daqui a pouco vamos ter uma demonstração ao vivo aqui no nosso programa. E o nosso chefe chiquérrimo está aqui com a gente hoje. Leozinho, tudo bem? Léo Gondim. Tudo bom, tudo ótimo. Para ensinar receitas deliciosas e chiquérrimas, viu? Porque o nome aqui tá até difícil. É o Tomatar Chutney e o Kirika Raita. São duas preparações indianas. Tá, então aqui os ingredientes já estão aqui. Eu quero que você se prepare, já pegue a canetinha, o papel aí para anotar. Daqui a pouco eu vou voltar com o Léo, que agora eu vou falar de infertilidade masculina. Problema aí que afeta muita gente, mas eu sei que você vai ficar ligadinho aqui para aprender tudo, não é isso? É isso aí. Muitas pessoas interessadas atualmente nessa... Muito, uma comida muito saudável, indiana, né? Bem contemporânea mesmo. Então, já, imperdível. Dr. Marcos já está com a gente hoje, Marcos Bessa. Vamos falar sobre reprodução humana, um assunto cada vez mais recorrente aí. Tudo bem, doutor? Tudo bom, como vai, né? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer ter sua participação aqui no nosso Tarde Livre de hoje. Tá bom, obrigado. Doutor, 40% é um percentual aí alto, né? Porque muitas vezes o homem não acha que o problema da infertilidade pode estar nele. A maioria das vezes esse homem não quer nem acompanhar a mulher na consulta e quando, em muitos casos, o problema está no homem. É isso mesmo? Isso. Na verdade, normalmente se atribui à mulher a causa da infertilidade, né? Quando um casal começa a tentar engravidar e essa gravidez não chega, na grande maioria das vezes se pensa na mulher. E o que se sabe é que hoje, entre 40% e 50% das vezes, também há comprometimento masculino. E a infertilidade masculina, ela tem um diagnóstico relativamente fácil, porque se dá através do espermograma, que é um exame simples. Mais acessível hoje em dia? Bem acessível, é um exame de custo, pelo menos um espermograma inicial, um espermograma básico é um exame de custo baixo. E acessível à grande maioria da população, tanto os serviços públicos quanto privados dispõem do exame. E você, através do exame, você vai detectar o nível de fertilidade do homem. E aí você parte para a pesquisa das causas da infertilidade, das alterações espermáticas, quantidade de espermatozoide, movimentação do espermatozoide. Em cima disso, Natália, você vai escolher um tratamento adequado. Além dessas alterações na produção do espermatozoide, quais são as outras causas da infertilidade masculina? A alteração do espermatozoide, ela é reflexo de várias doenças no homem. Em grande parte das vezes, você sequer consegue encontrar a causa. Então, você pode ter varicoceles, que são dilatações dos vasos testiculares. Você pode ter uso de medicamentos cronicamente, como antidepressivos, como antihipertensivos. Uso de drogas ilícitas, como a cocaína, a maconha. Enfim, há um grupo muito grande de causas para a infertilidade. Embora, muitas vezes, você não detecte a causa. Na verdade, se você for pensar do ponto de vista de uma avaliação de reprodução humana da infertilidade masculina, na grande maioria das vezes você detecta poucas causas, ou muitas vezes você detecta a causa, mas não tem um tratamento específico. Por isso que grande parte das indicações de fertilização in vitro e de inseminação é feita por causa de alterações masculinas sem causas tratáveis, ou seja, você não consegue combater a causa básica, o que está tornando o espermatozoide lento. Então você seleciona o espermatozoide e injeta direto dentro do útero, no caso da inseminação, ou você injeta dentro do óvulo, no caso da fertilização in vitro. Doutor, eu já vi algumas pesquisas que apontam que o uso do computador, notebook, na perna, de cuecas apertadas
Isso realmente pode prejudicar a produção de espermatozoides? A gente pode dizer o seguinte, que toda e qualquer situação em que você aumente o calor na região genital, próximo do testículo, não, digamos, um evento isolado, mas o uso crônico, por exemplo, motoristas, indivíduos que trabalham dirigindo moto, você torna o testículo a uma temperatura mais elevada e com isso você predispõe a situações de dilatações testiculares, como as varicoceles, e são causas de infertilidade. Só que uma vez definida a situação, você não tem como reverter, na maioria das vezes. E aí você parte para tratamento de laboratório. E os casos, normalmente, o homem 40% e qual o percentual em que o casal tem o problema? É mais difícil o problema não está nos dois? Pelo contrário, você tem com muita frequência uma concomitância de situações. Porque se a gente for dividir por causas, Natália, você tem causas ovulatórias, em torno de 40%, causas tubárias, 40%, e você tem causas masculinas, 40%. Vamos colocar assim, 120%. Porque muitas vezes você tem concomitância de causas. Na maioria das vezes, a junção de pequenas alterações leva à dificuldade de engravidar. E há casos também em que terapias simples podem resolver, né? Depende muito da investigação. Depende da investigação. Quer dizer, o casal que tem dificuldade para engravidar é submetido a uma avaliação básica de fertilidade. Depois de quanto tempo de Normalmente, tentativa? Um ano. Um ano para mulheres abaixo de 30, 35 anos. Mulheres acima de 35 anos, o tempo de espera para você iniciar uma investigação é de apenas 6 meses. Porque a idade da mulher é muito importante na situação de fertilidade. Então, se há uma demora um pouquinho maior, melhor você partir para uma investigação e aí você vai tratar em cima da causa encontrada. Então, abaixo dessa idade aí, após um ano, o casal deve procurar ajuda de um especialista em reprodução humana. Exatamente. Um ano de vida conjugal sem gravidez implica na necessidade de uma avaliação básica de fertilidade, que aí inclui simultaneamente o homem e a mulher. Aí vem o espermograma e outros testes. Espermograma, radiografia de trompas para avaliação de trompas, endoscopia no útero para avaliação uterina e a parte hormonal que diz respeito ao ovário. A gente sabe que a reprodução humana ela está bem mais acessível hoje, não é, doutor? Antigamente era mais difícil a população ter acesso a esses tratamentos. Houve uma difusão maior do conhecimento e da informação das práticas de reprodução humana, dos tratamentos em reprodução humana. Nos serviços públicos, alguns no país já fazem fertilização in vitro. Em Fortaleza, infelizmente, a gente não tem nenhum serviço público que disponibilize os tratamentos de inseminação ou de fertilização in vitro. Mas há serviços privados que o fazem de forma bem... Mas os custos são menores hoje. Houve uma redução com o tempo, há uma tendência a maior redução, né? A gente tem a expectativa que isso venha a se tornar disponível em hospitais públicos. E os tratamentos? Aí vai depender do diagnóstico? Exatamente. Você tem duas situações. A situação em que você encontra uma causa específica para tratar. Por exemplo, se você tem uma varicocele que naquele momento está sendo causa de infertilidade, você vai operar a varicocele. Nem toda varicocele é causa de infertilidade. Você tem por exemplo, uma alteração de ovulação, você vai corrigir essa alteração de ovulação. Com a indução. Com a indução. Então, existem basicamente... É bem simples a indução. A indução seria o tratamento mais simples, mais básico. Medicamentoso. Isso. Vamos dividir os tratamentos em 3 tipos, a grosso modo. As induções de ovulação, que vão corrigir as alterações ovulatórias. As inseminações, que vão corrigir as causas masculinas leves, as pequenas alterações masculinas. Nas alterações masculinas de moderadas a graves, ou seja, quando você tem uma quantidade de espermatozoides abaixo de 5 milhões, espermatozoides de boa qualidade abaixo de 5 milhões, você vai recorrer à fertilização in vitro. E as alterações de trompa, que também são tratadas com fertilização in vitro. Qual a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro? A inseminação é a transferência de sêmen capacitado para o útero da mulher. Então, este útero vai receber os espermatozoides. A partir daí, esses espermatozoides vão caminhar através das trompas para encontrar o óvulo. Então, como eu falei, você tem que ter trompa normal. Então, quando eu falo em inseminação artificial, eu penso em trompas normais e alterações masculinas leves. Ou seja, eu tenho que ter mais de 5 milhões de espermatozoides para que seja uma quantidade efetiva que possa encontrar o óvulo naturalmente a partir do útero em direção à trompa. Se eu pensar num nível de espermatozoide abaixo disto, abaixo de 5 milhões, eu vou recorrer à fertilização in vitro, onde eu vou estimular o ovário feminino, colher os óvulos,
aspirar os ovários. Em laboratório, eu vou fazer a junção do espermatozoide com o óvulo e transferir para o útero agora um embrião pronto. Então, a diferença da fertilização para a inseminação. Na inseminação, eu vou transferir sêmen. Na fertilização, eu vou transferir um embrião já formadinho, já é uma vida, né? E eu vou me utilizar da fertilização in vitro para aquelas situações onde eu tenho lesões tubárias graves ou lesões masculinas graves. E essa fertilização, ela pode trazer alguns benefícios para o casal, por exemplo, a escolha do sexo do bebê. Isso já é autorizado? Não é autorizado. Pelo Conselho de Medicina? Não. O conselho já vem sendo feito, né? Veja bem, é relativamente fácil você executar tecnicamente. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a chamada sexagem, que é a escolha do sexo, né? Quando é que é permitida a escolha do sexo? Quando você tem doenças ligadas ao sexo. Então, se você tem uma doença que ocorre em embriões em indivíduos masculinos, aí você pode recorrer à técnica para que haja produção de embriões femininos. Isso é possível e isso é permitido, vamos dizer assim. Ok, doutor. Muito obrigada, então, por essas dicas, por essas informações tão preciosas aqui no nosso Tarde Livre. Espero que a gente tenha ajudado aí a alguns casais, né? Porque a gente deseja que ninguém tenha problema, mas que a gente possa ter ajudado aí com muita informação. Tá bom, Natália. Obrigado. Volte outras vezes aqui ao nosso Tarde Livre. Tá, joia. Boa tarde. Olha, daqui a pouquinho, quem vai estar comigo é o Léo. Já está aqui no nosso estúdio.